Neemias capítulo 3, versículo 28. A palavra do Senhor diz o seguinte: acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Vamos ler todos juntos também? Vamos lá? 1, 2, 3 e... acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui, nos expomos diante dela, porque nós acreditamos que ela tem o poder de nos mudar, ela tem o poder de nos transformar. Por isso fala com a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós iniciamos o mês de setembro, o nosso culto, né? E o pastor Antônio ministrou sobre a porta dos cavalos, e ele falou que a porta dos cavalos é um lugar em Israel onde os cavalos eles iam, eles entravam e depois eles saíam para as batalhas, para as guerras. Então era um lugar de acesso para as guerras. E ele também comentou conosco que quando você entrava, né, na porta dos cavalos, você se deparava ali com um pátio. E esse pátio era onde os soldados treinavam. E eles recebiam as informações que o rei dava para eles acerca da guerra que eles teriam que enfrentar. Então aqui a gente já entende de fato, para início da nossa conversa, que a porta dos cavalos, ela fala para a gente desse lugar de treinamento para a batalha. E é isso que eu quero mostrar para vocês com esse texto aí. Ele fala da porta dos cavalos. Então ele fala, a parte do muro que precisava de proteção. Lembra, o texto é de Neemias. Neemias está reparando o muro de Jerusalém. E as portas são o lugar onde dão acesso à cidade. Ele falou, essa parte do muro que dá de acesso para a porta dos cavalos, ela precisa de ser levantada. E quem é que vai levantar essa parte desse muro aí? Não são os chefes de família como as outras portas foram feitas. Tinha um grupo específico. Que grupo era esse, irmãos? Só quem está prestando atenção. Vamos lá. Quem é que tinha que levantar o muro na porta dos cavalos? Obrigado, Deus te abençoe. Os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis em reparar essa parte do muro. Se o muro da porta dos cavalos fala para a gente de um ambiente de guerra, de um ambiente de batalha, de um ambiente de treinamento, os sacerdotes também nos falam de uma outra realidade e de uma outra postura nossa. Porque se você olhar na antiga aliança, o que é um sacerdote? O sacerdote eram as pessoas responsáveis em ministrar diante de Deus. Eles eram as pessoas responsáveis em apresentar Deus para o povo e apresentar o povo diante de Deus. Os sacerdotes, eles eram uma das únicas figuras do Antigo Testamento que recebiam a visitação de Deus, tinham acesso à presença total de Deus e ouviam a voz do Senhor. Agora, se a gente juntar todas essas informações que eu passei para vocês aqui, a gente chega a uma conclusão de que as guerras que a gente enfrenta com a porta dos cavalos só conseguem ser reparadas e a gente só consegue ser vencidas num âmbito espiritual, no âmbito onde nós valorizamos e estamos diante da presença de Deus. Se eram sacerdotes responsáveis em reparar essa parte do muro, agora é a nossa função sacerdotal responsável em reparar, em proteger essa parte da nossa vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, a Bíblia diz o seguinte: as armas com as quais nós lutamos, elas não são o que, irmãos? Não são desse mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então ele está falando para nós o seguinte, diante dessas batalhas e dessas guerras, da porta do cavalo que você tem que enfrentar na sua vida, a sua luta não é com armas naturais. Essa guerra você não vence de uma maneira natural. Lembra, o sacerdote é a sua função diante de Deus. Então você repara, você estabelece, você vence essa guerra com armas espirituais, com armas que são vencidas diante de Deus, na presença de Deus. Sabe, queridos, eu estava pensando, como igreja nós temos diversos desafios. Como igreja nós temos diversos embates. Nós temos muitos gigantes a serem derrubados. A gente tem muita muralha que precisa de fato cair diante de nós. Só que isso só vai acontecer quando nós entendermos o quê? A nossa função como sacerdotes. A nossa função diante da presença de Deus. Você mesmo tem muitas guerras que você vence, que você enfrenta. Você veio aqui e tem muita coisa lá dentro da sua casa que você tem que resolver durante essa semana. E você está assim, meu Deus do céu, não estou conseguindo nem prestar atenção nos louvores, estou conseguindo prestar atenção na palavra, porque você está tentando resolver essas coisas de uma maneira natural. E eu vim aqui só para dizer para você, as armas que o Senhor tem colocado nas suas mãos não são naturais, são armas espirituais. Esses gigantes que estão se levantando diante de você não são vencidos de maneira natural, são vencidas de maneira espiritual. Por isso que você e eu precisamos entender a nossa função sacerdotal, a nossa responsabilidade como sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, olha a afirmação que o apóstolo deixa para nós. Vocês, olha só, porém, geração eleita, reino de... Nós somos um reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. O Senhor está falando, você não é qualquer um agora, você faz parte de um reino, e esse reino é um reino de sacerdotes. Lembra, sacerdotes são aquelas pessoas que ministram diante de Deus, que estão diante da presença de Deus, que ouvem a voz de Deus. Você faz parte desse povo. Parece que não, mas o irmão que está do seu lado, ele ouve a voz de Deus. Parece que não, mas a irmã que está perto de você, ela é íntima de Deus. Ela tem acesso à presença de Deus. Às vezes ela pode estar um pouco esfriada na fé, pode estar um pouco morninha, mas acredite em mim, até esse culto acabar, ela vai ouvir a voz de Deus. A chama vai acender dentro do coração dela, porque é o chamado do Senhor. Nós somos um reino de sacerdotes, temos acesso à presença de Deus. Diga aleluia. O apóstolo continua, o apóstolo Paulo agora, ele lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6, ele diz o seguinte: esta é a confiança que nós, como sacerdotes, temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar alguma coisa como nossa, porque, irmãos, a nossa capacidade, vamos lá, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Por que Ele nos capacitou? Por que Deus te capacita? Por que Deus te dá unção? Por que Deus chama você para vir para o culto? Por que você fica sentado 2 horas ouvindo a palavra? Por que você vai para a célula? Ele diz aqui, Ele nos capacitou para sermos o quê? Ministros é uma outra forma de dizer sacerdotes. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque quem ministra a letra produz o quê? Morte. A letra mata. Mas os ministros da nova aliança falam debaixo do Espírito. E o Espírito produz o quê? Vida. Vida. Eu não sei se você está sentindo aí, mas enquanto eu estou falando, seu coração deve estar queimando. Por quê? Estou ministrando a graça de Deus. O fogo do Espírito está queimando dentro de você. Isso significa que o Espírito Santo dentro de você não foi embora, ele está vivo aí. Você é sacerdote, você tem acesso à presença de Deus.
Cada um de nós recebemos essa capacitação dada pelo próprio Deus para sermos o quê? Sacerdotes, ministro dessa nova aliança. Essa aliança que produz vida, que não mata. Como eu falei para vocês, a função do sacerdote, a nossa função é estar diante da presença de Deus constantemente. Essa função não acabou na antiga aliança. Ela agora se torna real em nós. Nós somos o reino de sacerdotes. Nós temos acesso à doce presença do Senhor. Nós somos agora, como Paulo diz, ministros da nova aliança. Porque quando eu e você aprendemos a priorizar a presença de Deus, quando nós entendemos que nós temos acesso à presença de Deus, que nós podemos ministrar diante de Deus, e a presença de Deus é algo tão importante na nossa vida, quando nós priorizamos a presença de Deus como sacerdotes, quando vier batalhas, quando vier grandes desafios, quando vier grandes enfrentamentos, quando vier calúnias, quando vier mentiras, quando você perder alguma coisa, sabe o que acontece com você? O próprio Deus se encarrega de ir na sua frente e garantir as conquistas por você. Por quê? Você prioriza a presença. Você é um sacerdote. Você está ali diante das batalhas, diante das lutas. Mas você lembra, a minha luta não é contra carne e sangue. As armas que eu tenho não são carnais, não são naturais, mas são espirituais. Então, se são espirituais, como é que eu lido com essa situação? Como é que eu lido com esse problema? Como é que eu lido com essas dificuldades? Eu lido aonde, irmãos? Na presença de Deus. Quando você prioriza a presença de Deus, como eu disse para você, Deus, Ele se encarrega de ir à sua frente e resolver os seus problemas. Quer ver um exemplo nisso? Vou te dar 2 personagens com alguns exemplos. O personagem que eu tenho fixado bastante é Moisés. Sabe, irmãos, Moisés era alguém que valorizava a presença de Deus. Depois, tira essa semana para vocês estudar um pouco acerca da vida de Moisés. A Bíblia diz que todos os dias Moisés pegava a sua tenda, saía do acampamento de Israel, armava a sua tenda e ia buscar a face de Deus. Todos os dias ele tinha essa rotina. Ele se levantava, pegava as suas coisas, saía do meio do povo de Israel, ficava sozinho e lá ele ia buscar a presença de Deus. E por ele ter essa prática de valorizar a presença de Deus, de exercitar essa função, de estar na presença de Deus, você vai perceber que Deus o guardava em todo momento, que Deus garantia a vida dele, que Deus selava a vida dele. Um exemplo prático, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 até o versículo 2, lembra que o povo de Israel agora saiu do Egito e eles entram aonde, irmãos? No deserto, não é não? Eles entram no deserto. Eles acabaram de sair do Egito e eles entram no deserto. E olha o relato que a Bíblia fala acerca do período que eles passaram no deserto. Durante o dia, quem ia diante deles, irmãos? O Senhor ia diante deles, em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sei que você já sabe, mas é tão importante a gente reafirmar algumas coisas e relembrar algumas coisas. O deserto é um lugar de extremos. De dia é um sol para cada um, e de noite é extremamente frio. Não tem meio termo. Ou é muito sol, ou é muito calor, ou é muito frio. O deserto também é um lugar de muita vulnerabilidade, porque qualquer momento
o inimigo pode vir, pode te atacar. Você está vulnerável, você está no meio do nada. Você está vagando no deserto. Você está no meio do nada. Ou até mesmo, como a própria Bíblia fala, animais selvagens podem vir no deserto. Lembra? No acampamento de Israel começou a surgir víboras, cobras venenosas. No deserto você tem essas vulnerabilidades de ser atacado. Deserto também é um lugar onde os recursos são escassos. Não tinha como a nação de Israel plantar uma hortinha, fazer um pé de alface, vou plantar um café. Não tinha como. Não chovia. Não tinha como lidar com os recursos. Deserto fala para a gente dessa vida, dessa fase da nossa vida que é extremamente o quê? Vulnerável. Sabe aqueles momentos que você está passando em vulnerabilidade emocional? Aquele momento que você está numa crise financeira, aqueles dias que você está com crise familiar, briga por tudo na sua casa. Deserto fala para a gente de momento de muita apreensão, porque onde a sensação que você tem é que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. A qualquer momento eu vou receber uma ligação, a qualquer momento vão me informar de alguma coisa, a qualquer momento vai me dar uma notícia ruim. A expectativa no seu coração é de que a qualquer momento eu vou ter uma má notícia, uma péssima notícia. Deserto fala para a gente também dessa escassez financeira, onde você planta e não consegue colher, onde você tenta e nada que você tenta funciona, onde não tem chuva, a terra está seca, não tem como você negociar no meio do deserto, não tem frutificação. Sabe, irmãos, Moisés e a nação de Israel, eles vivenciaram tudo isso, eles vivenciaram todas essas dificuldades. Mas sabe o que a Bíblia fala? Em todos esses momentos, no período do deserto, eles não estavam sozinhos. Em todos os 40 anos que eles passaram peregrinando durante o deserto, não passaram sozinhos. Por quê? Como a gente leu, a presença de Deus, que estava manifesta em forma de uma nuvem, os guardava e os protegia. De dia, enquanto o sol vinha queimando o coco do cidadão, daqui a pouco uma sombra, a nuvem vinha, sabe aquela brisa suave no meio do calor, trazendo calmaria, aquele frescor que você sente por conta do calor. E de noite, quando o frio batia, daqui a pouco a nuvem se transformava numa coluna de fogo no meio do deserto. A presença de Deus cuidando e guardando os seus filhos. Irmãos, assim também é na nossa vida. No momento que a gente passa por extremas vulnerabilidades, por extremas dificuldades, a gente pode olhar para o sol, olhar para cima e poder contemplar a nuvem da presença do Senhor. Eu estou no deserto, mas eu sinto a presença de Deus cuidando de mim. Eu sinto o Senhor aliviando e trazendo paz à minha alma. Eu sinto o Senhor refrigerando o meu ser. Nas noites mais frias, nos dias mais frios espiritualmente falando, quando você menos espera, você pode olhar para o seu lado e o Senhor, como uma tocha de fogo, está lá te aquecendo, te envolvendo, te abraçando. A Bíblia diz que mesmo vivendo no deserto, não faltou absolutamente nada para o povo. Não faltou. Deus envia codornas, Deus mandava maná do céu. Por quê? Porque no meio do deserto, assim também é na nossa vida, quando a gente não pensa que tem mais jeito, o que acontece? A provisão vem, o Senhor sempre envia a sua provisão, a presença do Senhor sempre envia o quê? Frutificação. Porque esse é o poder da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus, ela se encarrega em cuidar de nós. Outra coisa que a gente vê lá em Números 12, na vida de Moisés, é que chegou um exato momento na vida de Moisés, em que se levantaram calúnias contra ele, mentiras. Só que
não eram mentiras de qualquer pessoa. Você vai ver lá em Números 12 que o irmão e a irmã de Moisés começaram a falar mal dele. Uma coisa, irmãos, é quando terceiros, quartos começam a falar mal de você. Outra coisa é quando a calúnia vem de perto de você, quando você menos espera, quando você menos imagina. Além de lidar com a crítica do povo no deserto, o que aconteceu? Moisés teve que lidar com a crítica dos seus próprios irmãos. Sabe, quando a gente ouve algumas coisas em relação a isso, de críticas, pessoas falando mal, o que acontece com a gente automaticamente? Nosso coração se fecha, não é não? A gente fica meio desanimado. Quer saber? Está falando mal? Faz sozinho. Estou tentando ajudar aqui, esse trem ruim está me enchendo a paciência. Faz sozinho aí. Não é, Mauro? É assim que acontece? A gente tem um pavio curto, né? Só que, olha só que interessante, quando você valoriza a presença de Deus, e você busca a presença de Deus além das calúnias, olha o que acontece. Versículo 2 de Números 12, a Bíblia diz que o Senhor ouviu. Olha só, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Isso são os irmãos de Moisés falando. Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor fez o quê? Ouviu. Deus ouviu a fofoca. Deus ouviu a calúnia. Sabe, eu estava pensando, falando, Deus, mas para mim o Senhor só ouviu oração. A Bíblia está mostrando para a gente que não. Deus ouve. Deus ouve todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passando e percorrendo por toda a terra. Então Deus ouve todas as coisas. Deus ouve cada detalhe, cada sussurro, cada murmúrio, cada alívio, cada suspiro que nós demos. E aí a história fala, né, você vai ler depois na sua casa, que quando Deus ouviu Arão e Miriam falando mal de Moisés, Deus entrou na história e falou assim, espera aí, Arão, Miriam, Moisés, vamos ali na salinha, vamos conversar nós três. Deus chamou os três para uma reunião. Sentou todo mundo da mesa. E o relatório de Deus acerca dessa conversa foi o seguinte, Números 12, do 6 ao 8, diz o seguinte, o Senhor disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. Não é assim, porém com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo o que, irmãos? Face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor, porque não temeram falar mal contra o meu servo Moisés. Deus repreende Arão e Miriam. Falou, vocês estão levantando falso testemunho. Vocês sim podem ser profetas, sim. Eu posso falar com vocês. Mas com ele, com Moisés, esse rapaz que valoriza a minha presença, que está diante de mim, dia após dia, ele eu falo cara a cara. Ele eu me revelo. Ele eu conto os detalhes do meu coração. Esse é o testemunho que Deus está dando para Moisés, acerca de Moisés. E aqui, galera, irmãos, a gente aprende duas coisas. Primeiro, não abra sua boca para falar mal de nenhum irmão ou irmã, porque Deus está ouvindo. Lembra, nós somos um reino de sacerdotes, nós fazemos parte da mesma família. E nessa família aí de Moisés, os irmãos começaram a falar mal dele. E aí o que aconteceu? Deus ouviu e interveio na história. Como eu disse para vocês, nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não somos ministros da antiga aliança. Tudo que nós falamos é para gerar vida, não para gerar morte.
O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê o quê? Graça, para que transmita graça aos que a ouvem. Irmãos, Deus zela pelo ambiente de família. Deus zela por um bom ambiente. Quando eu imagino ou tento falar mal do Mauro, eu estou ferindo não somente o Mauro, eu estou ferindo o corpo de Cristo. E quando eu faço isso, Deus intervém, assim como Ele fez na história de Moisés. E a segunda coisa que eu acho mais linda nessa história de Moisés, que a gente pode aprender, é que Moisés não se defendeu. Moisés não se defendeu. Se você ler o texto lá de Números 12, Moisés, irmão, vamos ser sinceros, se você sabe que alguém está falando mal de você, isso chega no seu ouvido, é poucas e boas. Está pensando, está falando com quem? Tu me conhece? Sou crente, mas não sou bobo, vem cá. É assim ou não é, irmãos? Seja sincero com você. Não, pastor, isso aqui não mexe comigo não, porque senão o negócio vai ficar feio para o lado do cidadão. Esqueça até que eu sou crente. Só que a história de Moisés, sabe o que acontece? Moisés, ele não se defende. Depois que termina a reunião entre Deus e os irmãos de Moisés, a Bíblia fala que a irmã de Moisés ficou com lepra, feridas na pele. E aí eles vieram pedir ajuda para Moisés, falaram assim: intercede a Deus por nós. O que Moisés fez? Bora, vamos orar, pedir para Deus misericórdia, cura ela. Se fosse a gente, fala: não, você mexeu no ungido, vai ficar com lepra aí. Falei para não tocar em mim, vai falar mal de mim, toma. Tem sorte que não morreu, praga ruim. É verdade ou não é, irmãos? Seja sincero. A nossa justiça própria grita dentro de nós. Aqui se faz, aqui se paga, pastor. Só que o que é mais poderoso, irmãos, Moisés, ele não se defendeu. Quem foi que defendeu Moisés? O Senhor. O Senhor se levanta para falar assim: peraí, vocês estão falando mal do menino aqui? Então vamos conversar. Vamos conversar. O Senhor fez questão de proteger aquele que zelava pela sua presença. 2 Timóteo 2,19 diz assim: o Senhor conhece os que são seus. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus olhava o coração de Moisés. Assim como Deus olha o meu coração, assim como Deus olha o seu coração, assim como Deus sonda o nosso coração, e Ele sabe a realidade que nós enfrentamos. Sabe, irmãos, quando eu e você nos deparamos com inverdades ditas sobre a nossa vida, mentiras, calúnias, invenções que falam por aí, acerca da nossa vida, da nossa realidade, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta tem que ser igual a de Moisés: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha justiça, não vou me defender, que o Senhor trate com você, que o Senhor cuide de você, eu não vou me expor assim, eu vou para Deus, eu vou orar, o Senhor vai me defender. É Deus quem trata com os caluniadores, é Deus quem trata com os mentirosos, é Deus quem trata com os fofoqueiros. Como Moisés fez, a nossa responsabilidade é qual? Orar por cada um deles. Vir para a presença de Deus, cultivar a presença de Deus. Como diz a canção: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu penso e eu sei que Ele me ama. Se Ele me ama, eu cultivo a presença. Se eu sei que Ele me ama, eu valorizo a presença. Se eu sei que Ele me ama, o que me importa é aquilo que Ele pensa, Ele fala acerca de mim. Não é o que as pessoas falam ou pensam acerca de mim. A presença é o nosso maior bem. Não, pastor, a minha reputação é o meu maior bem. Não. Seu maior bem é a presença. Paulo diz isso. Temos, porém,
esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Se há algum bem dentro de nós, é a presença de Deus. Se há algo valioso na nossa vida, é a presença de Deus. Se há algo que nós precisamos zelar, cultivar, guardar na nossa vida, é o que, irmãos? Presença de Deus. Davi fez isso. Diante do pecado que ele cometeu, ele orou e falou: Deus, o Senhor pode tirar os reinos, posso voltar a ser pastor de ovelha, morar na casa do meu pai, mas não me tira a tua presença. É o bem mais precioso que nós temos. Outra coisa que nós aprendemos, só que com outro personagem, que é Eliseu, é que a presença de Deus, ela nos revela os ataques do inimigo. Lá em 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia conta uma história do momento da nação de Israel, onde eles estavam vivendo em guerra, e o rei da Síria, ele estava planejando atacar a nação de Israel, e ele estava no campo dele lá, para atacar, junto com os seus soldados, estava planejando as coisas dele, e olha o que acontece, irmãos. Enquanto ele estava no canto dele, longe, totalmente distante de Eliseu, que é um profeta, ele estava planejando o que ele iria fazer. Sabe o que acontecia? Deus ia até Eliseu e revelava todo o segredo que o rei da Síria estava fazendo. Deus falava para Eliseu: Eliseu, eles vão atacar por aqui, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo. Eliseu vinha, contava para o rei de Israel, e o rei de Israel conseguia se proteger. Chegou um momento que o rei da Síria ficou nervoso. Falou: rapaz, toda vez que eu vou atacar o povo, ele já sabe o que eu vou fazer. Ele chegou a uma conclusão: tem um intruso aqui no nosso meio, tem um famoso X9 aqui dentro. Chamou a galera e falou assim: ó, quem é aqui que está falando coisa? Porque toda vez que a gente vai atacar Israel, ele já sabe o que a gente vai fazer. E olha a fala dos soldados da Síria. 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei meu senhor. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Deus revelava para Eliseu o que o inimigo estava armando contra a nação de Israel. Quero dizer para você, quando você valoriza a presença de Deus, quando você exercita a sua função sacerdotal de estar na presença de Deus, sabe o que acontece? Deus fala para você até mesmo o que o inimigo vai fazer contra você. Ele vai te mostrando. Isso ele chama de discernimento espiritual. Você tem um discernimento de saber: é a ação do diabo contra a minha vida, é a armação do diabo contra a minha vida. Percebe como nós precisamos, irmãos, valorizar essa posição sacerdotal que o Senhor nos confiou? Eu não sei se vocês já viram isso, acredito que sim. A nação de Israel está em guerra, e algo interessante que eles têm, um armamento que eles têm lá, é que todas as vezes que um inimigo joga algum míssil contra a nação de Israel, o sistema de defesa de Israel chama doma de ferro. E o que é a doma de ferro? Nada mais é, eles detectam algum míssil, alguma arma que vem nos céus de Israel, e aí na hora que eles detectam uma bomba vindo, eles já ativam drones que vão certeiro no ataque do inimigo. E é uma eficácia chega a ser 99% dos mísseis que acabam sendo explodidos e desarmados. E eu estava pensando nisso. A presença de Deus é igual essa cortina de ferro, é igual essa doma de ferro. Quando você está envolvido nela, quando você está
amando a presença de Deus, quando você valoriza a presença de Deus, quando você está ali dia a dia, lavando louça, orando, sabe? Você está estendendo as suas roupas, você está cantando louvor, está varrendo a sua casa, está trabalhando, você está ali cultivando a presença de Deus, você nem sabe. Mas os ataques do inimigo que estão vindo contra você, o Senhor já está desarmando todos. Porque a presença de Deus se encarrega de cuidar de você. A presença de Deus vai te dando alertas. A Bíblia fala que quando Eliseu, quando os soldados ouviram, o rei ouviu os relatos acerca da sabedoria espiritual de Eliseu, a Bíblia fala que a guerra deixou de ser simplesmente contra a nação de Israel. E agora o rei, ele volta a sua atenção e todo o seu armamento para uma única cidade, para uma única casa, que era a casa onde Eliseu estava. Então aquilo que era para ser destinado a uma nação, foi simplesmente para uma única pessoa. Foi para Eliseu. E a Bíblia fala que quando o exército da Síria chega diante da cidade que Eliseu estava, eles cercam a cidade. E aí Eliseu não estava sozinho, ele estava com o seu líder em treinamento, né? Ele estava com Geazi, o seu servo. E quando Geazi sai da casa para tomar um ar, na hora que ele olha, ele fala assim: deu ruim. Porque quando ele olha, ele vê soldados da Síria, milhares e milhares, cercando a casa dele. Era muito soldado, irmãos. Para onde ele olhava, tinha um soldado. Para onde ele mirava o olho dele, tinha um soldado. E aí, quando ele volta, a Bíblia fala lá em 2 Reis, a partir do versículo 15, obrigado. Ele volta para dentro da casa, ele vai contar para Eliseu o que estava acontecendo lá fora. E ele diz o seguinte: olha, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Fala a verdade, irmãos, não tem dia que você não sabe o que fazer? Tem dia que você se vê cercado. Não tem dia que você não consegue encontrar saída para algumas coisas. Não tem dia que você fala assim: meu Deus do céu, não tem como responder, não tenho solução para isso, não sei o que fazer. Você se vê totalmente cercado. Para onde você olha tem uma arma apontada para você. Para onde você olha tem um gigante mirando você. Para onde você olha tem um problema te assolando. Você fala assim: meu Deus do céu, estou cercado. E aí Geazi volta e o profeta olha para ele e fala assim: por que você está com medo? Não tem medo. Agora, vocês me permitem, na minha imaginação, né, de adolescente, não tem medo. Você não viu o que eu vi? Não tem medo. Vai lá fora ver os caras com arma. Pisa lá fora para você ver um monte de gente querendo te matar. Vai lá fora. É muito fácil falar não ter medo. É muito fácil, pastor, falar para mim não ter medo. Você não vive a minha realidade. Você não enfrenta os meus problemas. Você não está diante das minhas dificuldades. Você não me vê nas crises. É muito fácil você vir aqui para mim e falar: não tenha medo. E o relato dele é o seguinte, do profeta para Geazi: não tem medo não. Aqueles que estão conosco são o que, irmãos? Mais o que? Numerosos do que eles. Desculpa, mais uma vez, minha mentalidade de 15 anos entrou em cena. Só tem nós dois na sala. Se eu sei fazer conta, 1, 2. Tem milhares lá fora. O que você está vendo? O que é que você está vendo, profeta? O que é que você está vendo? Você está me falando para eu não ter medo? Porque tem gente mais numerosa do que eu aqui, só que na hora que eu olho a minha realidade natural, tem muito problema, tem muito inimigo, tem muita dificuldade. O que é que você está vendo que eu não estou enxergando? Irmãos, e aqui
eu acho que é uma das coisas mais cruciais e mais essenciais dessa mensagem que eu estou falando para você. Versículo 17 diz o seguinte: e Eliseu, vamos lá, Eliseu, só quem está acordado, Eliseu orou. Está cercado, cheio de dificuldade, com um monte de inimigo, apontando míssil, flecha e metralhadora. O que ele resolve fazer? Vou orar. Vou buscar a presença de Deus. Vou valorizar a presença de Deus. Vou cultivar a presença de Deus. Eu quero é Deus, eu quero buscar o Senhor. Não, mas você não está entendendo os problemas, as dificuldades que você tem durante a semana. Essa semana que você tem que enfrentar. Não, peraí, eu vou parar esse domingo. Pelo menos agora. Vou valorizar tanto a presença de Deus. E a oração de Eliseu é qual? Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Irmãos, essa precisa ser a nossa oração. Abra os meus olhos que eu quero ver. Que eu não estou enxergando, porque eu só estou vendo problema. Eu não estou enxergando o que o Senhor quer que eu veja. Eu só estou vendo dificuldade. Eu só estou vendo os inimigos me cercando. Abra os meus olhos. Os nossos olhos só são abertos na presença de Deus. A Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo é mau. Mas se há luz nos seus olhos, o seu corpo vai bem. Os olhos são lâmpada para o nosso corpo. A questão é, irmãos, como é que nós temos enxergado a vida que o Senhor tem nos concedido? De uma maneira natural ou de um prisma espiritual? Você está igual o Geazi, falando desesperado, vai matar todo mundo, vou morrer, já era, vou fazer meu testamento aqui. Ou você está igual o profeta, Senhor, abre os olhos. Irmãos, que essa seja a nossa oração hoje. Pai, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, eu quero ver o que eu não estou conseguindo enxergar. Porque quando os olhos de Geazi foram abertos, irmãos, eu creio. Eu vejo como se escamas estivessem caindo dos nossos olhos hoje. Eu vejo, irmãos, escamas caindo dos nossos olhos. Você está enfrentando um problema tão grande, uma dificuldade tão grande, tem te deixado cego no meio do caminho. Eu sinto da parte de Deus de parar essa mensagem e dizer para você: o Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai mudar o prisma da sua vida hoje. Eu sinto tanta presença de Deus aqui, irmãos. Eu não falo como um jargão, mas a presença de Deus é tão nítida aqui. Eu sinto, o Senhor vai abrir os seus olhos. A Bíblia diz que quando Geazi teve os olhos abertos e ele olhou, o que ele viu, irmãos? As colinas cheias do quê? Nós estamos na porta dos cavalos. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos, mas não eram cavalos e carruagens normais. Cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ele sai à primeira instância. Na hora que ele olha, ele só vê o inimigo. Ele volta, ele ora com o profeta, ele busca a presença de Deus. Os olhos dele são abertos e agora ele não vê mais os inimigos. O que ele olha é em cima das colinas, cavalos e carruagens de fogo, vindas da parte dos céus, para ele, para guardar, para proteger, para blindar. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida que valoriza a presença de Deus. Que valoriza a presença de Deus. Que busca a presença de Deus. Porque quando eu e você valorizamos a presença de Deus, o medo vai embora. Porque quando você entra na presença de Deus, sabe o que acontece com você? Você é envolvido, como a Bíblia diz, com cordas de amor.
com abraços de amor, com palavras de amor. E quando você se vê envolvido nesse âmbito de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor, a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo vai embora, o amor entra, e quando o amor entra, a fé é estabelecida, e a coragem para vivenciar a presença de Deus e os desafios que o Senhor tem colocado diante de você, você vai viver cada um deles, os seus olhos vão ser abertos, você vai ver Deus providenciando cavalos e carruagem de fogo em direção à sua vida. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Como sacerdotes da nova aliança, como ministros da nova aliança, a coisa mais importante que nós temos é a presença de Deus, é a vida de Deus. Como eu disse, você tem um tesouro dentro de você, e esse tesouro é a presença de Deus.